Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre um acontecimento que chamou a atenção dos cientistas e do mundo todo no início do ano passado. A erupção do vulcão submarino de Runga Tonga. Essa erupção teve impactos surpreendentes, incluindo a destruição de parte da camada de ozônio. E é disso que vamos falar no vídeo de hoje. Vamos explorar esse assunto em detalhes e entender o que aconteceu com a camada de ozônio. Vamos lá? A erupção do vulcão Runga Tonga aconteceu em 15 de janeiro de 2022 e lançou uma quantidade sem precedentes de vapor de água na estratosfera, a segunda camada da atmosfera a partir da superfície. Essa quantidade de água é estimada em 150 megatoneladas. Além do vapor d'água, o vulcão liberou também material vulcânico e rochas, causando efeitos surpreendentes para o clima, assoalho oceânico e agora, a gente sabe, para a camada de ozônio também. A força da explosão gerou ondas de vários metros de altura e uma tempestade com 2,6 mil raios por minuto também foi desencadeada ali na região, afetando o funcionamento de vários satélites e que foi inclusive observada do espaço. Além disso, a onda de choque gerada pela explosão deu a volta no planeta e esse pode ser considerado um evento do nível das erupções do vulcão Krakatoa e do Pinatubo. Eu já fiz vários vídeos mencionando os impactos da erupção do Tonga no clima. Eu vou deixar dois deles no card aqui em cima, então é só clicar e assistir. E segundo os pesquisadores, a erupção causou a destruição quase que imediata de 5% da camada de ozônio na região do Pacífico. Os aerossóis vulcânicos, incluindo o vapor d'água e outros compostos, reagiram ali quimicamente e formaram compostos de cloro, como o monóxido de cloro. E esses compostos são capazes de romper a camada de ozônio. Bom, mas o que é afinal a camada de ozônio e para que ela serve, né? A camada de ozônio é uma região da atmosfera da Terra que contém uma concentração relativamente alta de moléculas de ozônio, que é o O3, ou seja, 3 átomos de oxigênio. O oxigênio que a gente respira é o O2, formado apenas por 2 átomos do elemento oxigênio, enquanto o ozônio tem 3 átomos. Ela está localizada a uma altitude específica na estratosfera, geralmente ali entre 20 e 35 quilômetros acima da superfície da Terra, acima do nível do mar, né? A camada de ozônio desempenha um papel fundamental na proteção do nosso planeta contra a radiação ultravioleta do Sol. A principal função da camada de ozônio é absorver a maior parte da radiação ultravioleta que chega à Terra. Esses tipos de radiação são conhecidos por serem prejudiciais à vida no planeta, porque podem causar danos à pele, danos ao DNA e aumentar o risco de câncer de pele e outros problemas de saúde, né? Não só nos humanos, como nos animais também. Só que, no entanto, ao longo do tempo, as atividades humanas, em particular a liberação de substâncias químicas chamadas de clorofluorcarbonos, os CFCs, e outros compostos também usados em geladeiras, latas de spray, danificaram a camada de ozônio ao longo do tempo. Essas substâncias degradam o ozônio lá na estratosfera, resultando no chamado buraco na camada de ozônio em algumas regiões, como a Antártida, por exemplo. Quando o CFC atinge a camada de ozônio, o contato com a radiação ultravioleta liberava o cloro, que reage com a molécula do ozônio, transformando parte desse gás em oxigênio comum. Essa expressão buraco, né, não é muito boa, porque gás não tem como ter buraco, né? Só que, na verdade, a quantidade de moléculas de ozônio na Antártida ficou menor, então a camada ali ficou mais fina, por assim dizer. Outro detalhe muito importante também é que esse buraco na camada de ozônio, eu vou chamar assim, tá? Buraco, porque fica mais fácil. Ora ele aumenta e ora diminui, ou seja, ele é cíclico. Só que com o uso mundial do CFC, ele foi ficando cada vez maior. E para combater esse problema, a comunidade internacional adotou o chamado Protocolo de Montreal, em 1987, que proibiu gradualmente o uso de CFCs e outras substâncias prejudiciais à camada de ozônio. Então as empresas tiveram que usar outros gases para substituir o CFC
e que esses gases não poderiam fazer ali mal para a camada de ozônio, eles não poderiam reagir com a camada de ozônio. Bom, e como resultado dessas ações, a camada de ozônio tem mostrado sinais de recuperação em algumas áreas. Porque sim, o ozônio ele pode ser criado, por exemplo, quando acontece uma descarga elétrica. A energia ali do raio pode criar sim ozônio, que acaba migrando depois para a camada de ozônio e ela acaba se regenerando. Mas isso é um processo lento e demorado. A proteção contínua da camada de ozônio ela é crucial para a saúde e para o bem-estar da vida da Terra. E a conscientização sobre a importância de evitar a utilização de substâncias prejudiciais à camada de ozônio continua a ser fundamental, mesmo num período em que esse problema já está praticamente 100% eliminado da parte antrópica, né? Ou seja, quando a humanidade quer, dá para fazer uma ação global que acaba resolvendo o problema ambiental causado por nós mesmos. Porque assim, toda ação humana gera uma reação, pessoal. Não tem como a gente produzir algo sem danificar o ambiente. Isso é normal no processo de produção. Só que também é normal a gente pegar esse problema e tratá-lo. Então, só porque a gente tem uma produção, não quer dizer que a gente pode destruir de forma incontrolável a natureza. A gente tem tecnologias para resolver os problemas que a própria produção industrial gera. Mas voltando aqui à pesquisa, o que intriga os pesquisadores, o que intrigou os pesquisadores foi justamente a rapidez com que a destruição da camada de ozônio ocorreu a partir da erupção do vulcão Runga Tonga. A química envolvendo ali as partículas e as gotículas geradas pela erupção desafia a compreensão atual, porque mostrou uma atividade muito mais acelerada, mais rápida e intensa do que era esperado. Os cientistas, eles alertam que os efeitos da liberação maciça de vapor de água na estratosfera, além de outros compostos, ainda serão sentidos nos próximos anos. Ou seja, o efeito da erupção do Runga Tonga vai persistir. Por isso, o monitoramento atmosférico contínuo é fundamental para entender o risco do aumento da temperatura na Terra, até a dissipação total do material lançado pelo Runga Tonga. Ou seja, se um vulcão sozinho fez isso tudo, imagine todos os gases que jogamos todos os dias pelas milhares de fábricas que existem pelo mundo todo e que não tem filtros adequados de captação de resíduos. Essa erupção do vulcão Runga Tonga mostra como a nossa atmosfera é sensível às pequenas mudanças. E essas pequenas alterações nas concentrações de alguns gases podem mexer ali na dinâmica climática toda. Na era Mesozoica, por exemplo, a era dos dinossauros, a temperatura da Terra era bem maior que agora. O aquecimento global naquele período era maior. Só que naquela época, os continentes ainda estavam bem unidos. A Pangeia, depois aconteceu a separação em Gondwana, em Laurásia, mas essas terras estavam concentradas na parte equatorial do planeta. E a quantidade de vulcões ativos ao mesmo tempo era muito maior. E a quantidade de gás carbônico na atmosfera também era muito maior. Por isso, o aquecimento global na era dos dinossauros era bem maior também. De lá para cá, parte desse carbono foi guardado no subsolo, nas reservas de petróleo, gás e carvão mineral. Para quem não sabe, as reservas de petróleo e gás são desse período, no caso dessa era mesozoica. As reservas de carvão mineral, na verdade, são um pouquinho mais antigas, mas todo esse material, esse carbono, foi guardado durante a era cenozoica. Além disso, os continentes se dispersaram pelo globo e atingiram até as partes equatoriais, e com isso a temperatura baixou. Tivemos períodos, sim, de eras do gelo, períodos de aquecimentos globais, regidos aí por atividade vulcânica, ciclos do Sol de longa duração, oscilação do eixo terrestre, só que essas mudanças demoram milhares de anos para se consolidar, quando elas estão ali em grande escala, já que esses fatores têm ciclos geológicos, ciclos longos. Essas condições naturais não mudam em intervalos curtinhos de tempo. Por exemplo, o Sol tem um ciclo de 11 anos, um ciclo de máxima e mínima, que oscila a cada 11 anos. Se esse ciclo de 11 anos afetasse a temperatura de forma contundente, a gente teria a temperatura oscilando para mais e para menos a cada ciclo de 11 anos. E não é desse ciclo que a gente está falando, a gente está falando de ciclos bem maiores e bem mais intensivos, que afetam a dinâmica climática global. E atualmente a gente não tem grande atividade vulcânica para explicar esse aquecimento, mas nós fizemos uma coisa,
Pegamos o carbono que estava guardado nos combustíveis fósseis e queimamos, devolvendo esse carbono para a atmosfera. Quando a gente fala que a gente acelerou o atual aquecimento global, é disso que a gente está falando. O clima da Terra sempre mudou por fatores naturais, como eu acabei de falar para vocês. Só que, dessa vez, nós, seres humanos, é que mexemos na proporção dos gases estufas, que fazem que a Terra fique mais quente, mais fria, dependendo da quantidade ali, né? Bom, se os gases humanos não têm poder de mexer no clima, como alguns falam por aí, como que os gases do vulcão Runga-Tonga mexeram com o clima da Terra? Ou como o Krakatoa ou o Pinatubo mexeram também na época das suas erupções? Se você afirma que nós não temos o poder de alterar o clima do planeta com esses gases, então vulcões também não têm, nem agora e nem no passado. E não é isso que os dados mostram, porque os dados mostram que os vulcões alteram a dinâmica climática por conta da maior inserção de diferentes gases, assim como as atividades humanas também o fazem. Lembrando também, tá, que as erupções como a do vulcão Runga-Tonga são raras. Atividades vulcânicas do dia a dia jogam gás na troposfera e não na estratosfera. Só que a atividade vulcânica atual é baixa, muito baixa, de apenas uns 40 vulcões com alguma atividade todos os dias. O mundo já chegou a ter cerca de 1000 vulcões em atividade por dia, simultaneamente. E muitas dessas atividades vulcânicas são bem baixas, tanto que nem são ali noticiados, nem trago aqui para vocês, porque é um vulcão soltando um vaporzinho à toa e ok. Mas agora, as fábricas, os carros, as queimadas lançam gases em grandes quantidades todos os dias para a atmosfera. Para vocês terem ideia, do que eu estou falando aqui, né? A quantidade de CO2 lançado na atmosfera todos os anos pelos vulcões é da ordem de 110 milhões de toneladas, enquanto a quantidade de CO2 lançada pelos seres humanos está na casa dos 10 bilhões de toneladas por ano. Os gases estufa existem em pequena quantidade na atmosfera e é por isso que eles são tão sensíveis a mudanças. Uma analogia para vocês entenderem melhor. Se um homem adulto pesar 90 quilos e ele se tiver ali com dor de cabeça, tá? Ele vai precisar tomar 50 quilos de dipirona para resolver o problema dele? Não, ele vai tomar uma dipirona de 1 grama. O que é 1 grama em relação ao peso total dele de 90 quilos? Apenas 1 grama já faz efeito no corpo dele. Agora, se você dobra a dose para 2 gramas, isso pode significar um aumento significativo da dose do remédio no corpo. Eu estou dizendo isso porque muitas pessoas têm um pensamento simplista de que a proporção de CO2 e metano, os gases estufa, né, os principais, na atmosfera é tão pequena que ela não teria o poder de mexer com o clima global. E é justamente o fato dela ser pequena e reter tanto calor que é o X da questão. Por ser bem pequena a proporção, qualquer mexidinha que a gente consegue dar nela, pronto, a gente mexe com o clima todo da Terra. E a gente já está sentindo o efeito dessas mudanças climáticas. Secas extremas, chuvas torrenciais, fortes ciclones. Esses eventos extremos vêm dessas mudanças no clima. Sim, eu sei que esses eventos já aconteciam no planeta, só que agora eles estão ficando mais recorrentes, acontecendo num período de tempo cada vez menor e com mais força. Isso, infelizmente, tem provocado muitas mortes pelo mundo todo. Os El Niños e as Laninhas têm ficado mais fortes e desencadeado cada vez mais eventos extremos. Olha aqui no Brasil, por exemplo, quantas chuvas já provocaram morte de pessoas, destruição de cidades, prejuízos bilionários na economia, na indústria, na agricultura, na pecuária. Pessoal, está tudo interligado. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco melhor sobre essa dinâmica da estratosfera, troposfera, a dinâmica climática, camada de ozônio, vulcões, atividades humanas. Uma coisa tem a ver com a outra, um assunto tem a ver com o outro. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui se você sabia dessa mudança na camada de ozônio provocada pelo vulcão Runga-Tonga e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se você não me conhecia, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vou deixar o meu link da Amazon aqui embaixo também. E se você for comprar alguma coisa por lá,
compre pelo meu link, porque assim você me ajuda pra caramba aqui. No outro vídeo, no vídeo que eu lancei ontem, né, muitas pessoas acabaram gostando do meu caderno. Eu mostrei meu caderno do Vulcão Vila Rica para vocês, e uma galerinha gostou, e uma galerinha perguntou se eu estaria vendendo. Esse caderno aqui eu fiz para mim, pessoal, mas, bom, comenta aqui se você ter interesse de comprar, porque dependendo da quantidade de pessoas que tem esse interesse, talvez eu possa conseguir fazer mais. Então, comenta aqui se você tem interesse de comprar, porque algumas pessoas mencionaram isso aqui nos comentários do vídeo anterior e também me mandaram mensagens lá no Instagram. Bom, de qualquer jeito, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, uma boa semana, até a próxima. Tchau, tchau.